Beleza. Vamos para a palavra então? Abra aí comigo na sua Bíblia, no seu celular, Romanos 5, do 12 ao 21. Quero ler com vocês essa passagem. Não está no slide, tem que colocar na Bíblia aí. Vamos lá então. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde os tempos de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por conta da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isso é a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou por muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porque o pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão de graça e dádiva da justificação reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu já tenho caminhado com o Senhor há muitos anos. Eu tenho tempo como cristão, como convertido, maior do que a idade de alguns de vocês aqui. Isso não significa que eu sou velho, só significa que vocês são muito novos. Eu me lembro da minha primeira experiência com Jesus. Aquela sensação de leveza, como se um peso tivesse sido tirado das minhas costas. E com o passar dos anos, eu tenho buscado conhecer mais sobre Ele. Tenho buscado um relacionamento mais próximo, através de oração, leitura da palavra, jejum. E cada dia mais que passa, eu tenho mais me apaixonado. Quanto mais eu conheço Ele, mais eu me apaixono, mais eu o amo, mais eu desejo, mais eu procuro. É uma busca incessante, sabe, de sempre conhecendo e desejando, conhecendo e desejando, conhecendo e desejando. Com o passar dos anos, E tudo isso só foi possível porque Deus enviou Jesus para morrer na cruz pelos meus pecados, para me purificar e me fazer um homem digno e santo. Nessa noite eu quero explicar um pouquinho melhor para vocês sobre isso. Eu espero e eu tenho orado para que essa verdade também entre no coração de vocês, assim como aconteceu comigo. Que a palavra de Deus possa ferir o coração de vocês. Para aqueles que estão anotando, então, o título da mensagem é Superabundante. Vocês não sabiam, né? Não tinha passado ali no slide. Então, aqui, o título é Superabundante. Vamos lá. Nesse trecho que eu li para vocês ali de Romanos, Paulo está fazendo uma comparação entre os resultados das atitudes de Jesus e Adão, das consequências das atitudes que eles tomaram. Como vocês devem saber, Adão ele foi o primeiro homem criado por Deus. Ele recebeu o Espírito do próprio Deus com um sopro nas suas narinas. Adão ali representava a coroa da criação, né? A criação mais perfeita que Deus fez. Adão é o único ser criado por Deus pelas suas próprias mãos, né? Deus, sempre quando Ele cria alguma coisa, Ele ordena, Ele fala. Quando ele vai criar Adão, Ele faz com as suas próprias mãos. Mesmo assim, Adão ele pecou. E o pecado de Adão ele quebrou o acesso que nós tínhamos a Deus. A partir de ali, toda a raça humana, ou seja, todos nós aqui, as pessoas que estão aqui lá fora também, seus pais, todos nós estamos condenados à morte e ao inferno. Mas Deus, em seu infinito amor e bondade, fidelidade e graça, enviou seu próprio Filho Jesus Cristo
para sofrer e morrer no nosso lugar. Jesus, ao contrário de Adão, ele não pecou. A sua vida foi impecável. Tudo que ele fez foi perfeito. Lendo esse texto com mais atenção, a gente pode extrair várias verdades poderosas, que elas não são somente palavras, mas são como um soco no nosso coração, um soco no nosso espírito, que tem o poder de mudar e transformar o rumo da nossa vida. Eu quero falar com vocês rapidamente aqui sobre 4 dessas verdades que eu pude encontrar nesse texto. Então vamos lá. A primeira delas é que eu e você nascemos pecadores. Romanos 15, 12, 13. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Ao longo de toda a palavra, toda a Bíblia, quando a gente lê, essa verdade nos é revelada. Que a nossa natureza é pecadora e que em nós não existe nada de bom. Em nós não existe nada de aprovável. A nossa natureza em si é caída e não merece a salvação. Eu posso perceber isso desde a criança mais pequena. Como, por exemplo, os meus filhos, o Levi e a Clara. Quando o Levi era mais novinho, ele ficava numa salinha lá em cima, durante os cultos, que é uma sala para criança até uns 2 anos no máximo. É uma salinha bem gostosa ali, tem brinquedos para as crianças, cadeira para os pais ficarem ali, olhando as crianças, uma TV passando culto, enfim, espaço bem bom. E lá, eles têm vários brinquedos repetidos. Tem como se fosse uma mesinha assim, tem umas 4 dessa. Aí tem uns cavalinhos assim para a criança brincar, tem uns 4 desses. Tem vários brinquedos repetidos. Mas o interessante é que quando uma criança está brincando com um daqueles brinquedos, as outras crianças querem especificamente aquele que a criança está brincando. Por exemplo, o Levi pegava esse copo. As outras crianças vinham e queriam brincar com esse copo também. E aí dava briga. Isso não era só com o Levi, era com todas as crianças. Todas as crianças faziam isso, tanto quando elas estavam brincando com o brinquedo, ou quando os amiguinhos estavam brincando com os brinquedos, então elas ficavam sempre nesse jogo de um querer tomar o brinquedo do outro. E é engraçado, porque tem outros brinquedos exatamente iguais, por que elas não vão ali? Isso já mostra essa característica da maldade do nosso coração. Nós somos egoístas, mesquinhos, ciumentos, e até mesmo agressivos. Algumas crianças chegavam até a bater nas outras crianças por conta de um brinquedo. E essa é a nossa natureza. Nossa natureza é pecadora. Ela é caída, ela é má. Tudo isso vem por conta do pecado. Lá em Adão, que transformou a nossa essência, transformou quem nós éramos. Isso implica no segundo ponto que eu quero passar com vocês agora, que é o nosso destino eterno já estava selado. Romanos 5,14. Todavia, a morte reinou desde os tempos de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Como um coração que deseja o pecado e vivendo uma vida de pecado, só há um destino possível, que é o inferno. Ou seja, nós temos esse instinto pecador, né? Com esse instinto pecador, com o pecado em nós temos o nosso destino selado. Nós já tínhamos, né? Nosso destino selado, que era o inferno, a condenação ao inferno, sofrimento eterno. Por mais que você tente ser bom ou faça coisas boas, o pecado ainda habita em você. A conexão que nós tínhamos com Deus, ela foi quebrada. Então, não há nada que você possa fazer de bom, as suas atitudes, as suas vontades, não há nada que você possa fazer que vá mudar essa realidade de você ser merecedor do inferno, você ser um pecador. Não existe nada que você possa fazer. Mas mesmo quando nós estávamos perdidos e sem salvação, Deus providenciou um resgate. Esse é o terceiro ponto. Romanos 5,15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um, muito mais a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só homem,
Jesus Cristo, transbordou para muitos. Deus, Ele sabendo da nossa condição de pecadores e condenados ao inferno, preparou para nós um resgate. Ele enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para nos resgatar e reconectar aquilo que nós tínhamos perdido. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Eu quero falar uma coisa bem interessante para vocês. Em Mateus 27, 51, ele vai dizer assim, após a morte de Jesus: naquele momento, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Eu quero falar agora um pouquinho com vocês sobre o templo. Vocês sabem do templo de Deus, né? Antigamente tinha, se vocês sabem, tinha um templo onde eles tinham vários espaços, né? Eu poderia ter salvo uma imagem ali para mostrar para vocês, mas o templo era basicamente o seguinte: ele tinha a entrada, onde as pessoas poderiam entrar, e todo mundo poderia entrar naquele espaço. Aí, um pouquinho mais para frente, ele tinha um local onde era feita a queima de alguns sacrifícios, dos sacrifícios, no caso, que era putz, fugiu a palavra agora. O altar. O altar ali onde era queimado o sacrifício. Adentrando já o templo, ele tinha dois espaços dentro do templo: o santo lugar e o santíssimo lugar. No santo lugar ficava uma mesa com pães, o candelabro da presença do Senhor, e adentrando ali o santíssimo lugar, que tinha esse véu, ali estava a Arca da Aliança, onde aquela arca simbolizava a presença de Deus. Dentro da arca tinham as tábuas da lei e a vara de Arão. Nesse local, o Santíssimo, nesses dois locais, perdão, o santo lugar e o Santíssimo, somente sacerdotes da tribo de Levi poderiam entrar. No Santíssimo lugar era mais difícil ainda. Somente o sumo sacerdote, ou seja, um homem só, escolhido como sumo sacerdote, como se fosse um pastor, somente esse cara poderia entrar naquele lugar. Só ele poderia. Mais ninguém. E era algo bem seleto, era toda uma burocracia, vários ritos que deveriam ser realizados. Então, somente esse homem tinha acesso a esse local da presença de Deus. Mas quando Jesus morre, aqui em Mateus 27, ele vai falar: então o véu do santuário se rasgou nas duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Esse véu, ele significava a separação que havia entre nós, Deus e os homens. E quando Jesus morre, essa separação ela é quebrada. Então agora, nós, através do sacrifício de Jesus Cristo, nós temos acesso à presença de Deus. Você entende o quanto isso é poderoso? Aquele Deus que estava lá, selado em um local específico, onde somente um homem poderia adentrar, hoje você e eu temos acesso a Ele. Isso é muito poderoso. Você tem acesso ao mesmo Deus que separou as águas do mar quando o povo passou na Páscoa, como a gente viu na semana passada. Você tem acesso ao mesmo Deus que na terra prometida guiou o povo e fez eles fazerem grandes coisas, derrotar os seus inimigos, derrubar muralhas, somente andando em volta deles. Você tem acesso ao mesmo Deus que ressuscitou homens e mulheres ao longo da história e tem feito grandes coisas até hoje. Esse é o Deus que você tem acesso. Não é um Deus de mármore, de ouro, de prata, de bronze, de madeira. Não é esse tipo de Deus que está lá imóvel, que não pode fazer nada. É um Deus real, verdadeiro, poderoso, que pode não só transformar a sua vida, mas fazer você uma pessoa salva uma eternidade de morte, de dor, de sofrimento. Ele te oferece coisas que ninguém mais pode te oferecer. Ele te oferece uma vida de eterna contemplação, de eterna alegria, de eterna paz, de eterna esperança, de bênção sem fim. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Tem uma passagem que eu amo muito. É um versículo muito simples, que diz o seguinte: eu coloco solitário em família.
Quando eu era mais novo, um dos maiores sonhos que eu tinha era ter uma família. E eu não falo isso com demagogia, mas eu falo isso do meu coração mesmo. Eu desejava ter uma esposa, filhos, de poder brincar com meu filho e ver ele crescer, poder curtir, sabe? Mas, por um bom tempo, enquanto eu era mais novo, não tinha me convertido ainda, isso era uma realidade muito distante, sabe? Era engraçado, porque, abrindo com vocês aqui, quando eu não era convertido, eu tentava namorar com as meninas e nenhuma menina queria ficar comigo. Era muito engraçado, cara. E assim, uma coisa que eu até tive que me consertar com Deus. Na semana que eu me converti, umas 2, 3 meninas queriam ficar comigo. Eu falei, pô, Deus, aí você está de brincadeira comigo, cara. Mas, enfim, era uma realidade que para mim era muito distante. Mas Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele não só me deu uma esposa, mas Ele me deu 2 filhos maravilhosos. E eu faço questão de ressaltar isso porque Deus é um Deus que cumpre essas promessas. Ele cumpre as suas promessas. A Bíblia está cheia de promessas que Deus tem para mim e para você. E elas não são palavras jogadas ao vento, elas são verdades que se aplicam à nossa vida. Se Deus promete para nós uma família, Ele vai nos colocar em uma família. Se Deus nos promete provisão, Ele vai nos entregar provisão. Nosso Deus não é um Deus de palavras ao vento, mas Ele é um Deus de verdades absolutas. E isso é impactante, porque você pode viver isso hoje, você pode começar a viver isso hoje, no seu quarto, experimentando aquilo que Deus tem para você. Amém? Amém, é isso aí. Deus, ele quer te encontrar nessa noite. E eu espero de verdade que você encontre com esse Deus que eu tenho compartilhado aqui com vocês. A presença dele é real e ela se faz verdadeira em todos os lugares. Uma coisa que você pode estar pensando aí agora, que era um pensamento que rondava a minha mente, era: Rafael, cara, você não me conhece. Você não sabe o que eu já fiz. Você não sabe quais pecados eu já cometi. Deus, ele não vai me aceitar. Eu acho que eu sou uma pessoa muito má. Eu acho que tudo aquilo que eu fiz não tem jeito. E por isso que eu quero apresentar para você a quarta verdade. O sacrifício de Cristo é maior que o nosso pecado. Romanos 5, 16, 21. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por o pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão de graça e a dádiva da justiça reinarão por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação, que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos são feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem uma outra versão da Bíblia que diz: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Cara, que maravilha. Essa certeza de que, independente do que nós
fizemos no passado, independente da vida que nós vivemos, dos caminhos que nós percorremos, nós temos a oportunidade de nos reconciliar com Deus, de sermos aceitos nele, e o pecado dele nos lavar e nos purificar. Basta nós nos arrependermos e aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nossos pecados não mudam o sacrifício de Jesus na cruz por nós. O seu sangue cobre multidão de pecados. Glória a Deus por isso. Eu não posso falar para vocês que eu fui uma pessoa muito má, que eu fiz coisas horríveis, em comparação a várias coisas que a gente vê por aí. Mas eu posso citar alguns exemplos bíblicos de homens que fizeram coisas terríveis e mesmo assim eles foram chamados por Deus a realizar grandes feitos. Como, por exemplo, Davi. Davi foi um homem que foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Mas esse cara, você tem noção que esse cara mandou matar um homem somente para ficar com a mulher dele? Ou seja, o cara foi talarico e ainda mandou matar o esposo da mulher. Um homem muito mau, muito mau. E mesmo assim esse cara foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Abraão, por exemplo, é chamado de pai da fé, mas durante o tempo que ele estava peregrinando, passando por várias terras, inclusive pelo Egito, ele mentia para as pessoas, falando que a sua esposa Sara era sua irmã, porque ele tinha medo de que as pessoas matassem ele para ficar com ela. Então o cara, o chamado pai da fé, o cara teve medo. É meio antagônico isso, né? O cara é chamado de homem segundo o coração de Deus, pega a mulher dos outros e mata o cara. O outro é chamado de pai da fé e é mentiroso, medroso. É doido isso. E ao longo de vários personagens, você vai vendo que grandes caras, grandes homens, Moisés matou um outro homem, um egípcio. Ele foi separar uma briga e acabou matando. Olha que doideira, o cara foi separar uma briga e matou um. É muito doido. E todos esses homens foram grandes homens de Deus. Paulo, então, que escreveu essa carta aos Romanos. Se você não conhece a história de Paulo, meu amigo, cara, você precisa ler um pouquinho mais a Bíblia, pelo menos ver desenho bíblico, né? Mas para você que não sabe, Paulo, antes dele se converter, ele era um homem que perseguia os cristãos. Mas não é de perseguir, de tipo assim, vou te cancelar aqui. Não, era perseguição de verdade. Ele mandava prender, mandava torturar, mandava matar. Ele participou da morte de Estevão, estava lá quando Estevão foi morto. Não só de Estevão, mas de vários cristãos. Ou seja, o cara era um assassino, um torturador, e se tornou um dos maiores escritores do Novo Testamento. Ele foi a pessoa que mais escreveu, a maior parte dos livros do Novo Testamento, quem escreveu foi Paulo. Pedro também, apóstolo de Jesus, negou Jesus 3 vezes. O que eu quero dizer com isso? Independente das suas atitudes, independente dos seus pecados, do seu passado, o sangue de Jesus pode cobrir e lavar você por inteiro, dos pés à cabeça. Isso é poderoso. Eu prometi para mim mesmo que eu não ia chorar, mas não tem como. A graça de Deus, quando alcança o nosso coração, gera temor, amor e gratidão. Ela transforma quem nós somos. Quero chamar os músicos aqui e recapitular com vocês aqui essas 4 verdades que nós encontramos em Romanos 5. Primeira coisa, eu e você nascemos pecadores. Segundo ponto, nosso destino já estava selado. Terceiro, Deus providenciou o resgate. Quarto, o sacrifício de Jesus é maior que o nosso pecado. Eu lembro quando eu tinha a idade de alguns de vocês aqui, eu sempre vim, minha família sempre foi de igreja. Eu acho que eu cheguei aqui na Nova Aliança, eu tinha uns 5 anos, mais ou menos, até menos, talvez.
E eu sempre participei das células, dos cultos, celebração, mas na maioria das vezes, ali na minha adolescência, era por obrigação, porque meus pais me obrigavam. Mas um dia, quando eu não esperava mesmo, Jesus ele me encontrou. Essas palavras que eu lancei aqui para vocês, elas se tornaram reais, se tornaram verdade na minha vida e no meu coração. Isso mudou tudo dentro de mim. As minhas atitudes, as minhas palavras, os meus pensamentos, as minhas ações. Nada mais fazia sentido. Nada mais daquilo que eu fazia fazer sentido. Tudo mudou. Jesus transformou o meu coração. Mudou meu destino. Eu lembro que a minha idealização de vida era a seguinte. Que idealização mais porca, assim. Mas era, cara, eu vou terminar o meu terceiro ano, eu vou entrar numa faculdade. Na época eu pensava entre engenharia, direito, alguma coisa que me desse dinheiro mesmo. Eu queria ganhar dinheiro, muito dinheiro. Vou me casar com uma mulher bonita, uma mulher legal, vou ter meus filhos, vou ganhar muito dinheiro. E quando eu já estiver velho, aí sim eu vou me preocupar com essa parada de Deus aí. Eu vou viver minha vida e depois eu vejo no que dá. Mas, cara, Deus pegou minha vida e deu um giro assim. Falou, não é isso que eu tenho para você. A parte da mulher e dos filhos, sim, mas o restante não. Eu não fiz direito, eu não fiz engenharia, não fiz nada do que eu imaginava. Acabei fazendo teologia. Não ganhei dinheiro como eu esperava. Mas, cara, minha vida é muito mais feliz hoje. Os planos que ele tinha para mim eram muito melhores. A melhor coisa que eu fiz foi ter aceitado o convite dele, me assentar à mesa, aceitar o perdão, a graça, o sangue dele sobre a minha vida.